7 horas e 52 minutos. Repita. 7h52, vamos lá. O apresentador, o conhecido apresentador, Fausto Silva, passou pela cirurgia de transplante de coração na tarde de ontem. Ele está internado desde o dia 5, lá no Hospital Albert Einstein, na capital paulista. O procedimento foi um sucesso, ele está na UTI. Agora, essas próximas horas são importantes para a adaptação do órgão e eles também fazerem o controle de rejeição. Isso está tudo no boletim médico. De acordo com o hospital, a Central de Transplante do Estado de São Paulo comunicou a unidade na madrugada de sábado, quando foi iniciada a avaliação de compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B. Em comunicado do dia 20 de agosto, o hospital informou: Fausto Silva foi incluído na fila única de transplantes, regida pela Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo. Por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Porque logo após o transplante, a internet ferveu, colocando dúvidas sobre a questão de transplantes no país, sobre a lisura, sobre a velocidade do transplante do apresentador Fausto Silva. Vamos lá, vou dar algumas informações para vocês e depois já toco com meus amigos aqui. No caso de transplante do coração, o primeiro passo é que o médico responsável cadastre o paciente na lista única de transplantes. A lista é gerida e organizada pela Secretaria Nacional de Transplante do Ministério da Saúde. Também é levado em consideração a gravidade do quadro, quem necessita de internação, quem faz uso de medicamento, tudo isso, que é a questão que os médicos que vão informar. Tipo sanguíneo, o paciente só pode receber um órgão de um doador que tem o mesmo tipo sanguíneo, isso também é bastante óbvio. O porte físico, alguém muito alto, muito pesado, não pode receber um coração de um doador que é muito mais baixo, muito mais magro. Então, a situação corpórea do indivíduo doador também tem que ser compatível com o receptor, certo? Distância geográfica, o órgão precisa ser retirado do doador e transplantado com o receptor no intervalo de até 4 horas. Isso é chamado do tempo de isquemia, que esse coração vai resistir intacto para funcionar normalmente em quem está recebendo, né? Então, são todas essas coisas que têm que ser levadas em consideração. A despeito da velocidade, colocaram em xeque a lisura do SUS, Ministério da Saúde, Central de Transplantes aqui nessa questão do Fausto Silva na internet no final de semana. Daniel, eu quero te ouvir sobre isso. Me parece, aqui eu preciso colocar isso, todo o trâmite absolutamente normal o que aconteceu aqui. Eu tenho um contato muito próximo com o SUS, já fiz intervenções pelo SUS, tudo foi muito bem feito, muito bem esclarecido, com documentação para minha família assinar sobre todas as coisas. Então, sim, não me parece o caso de a gente levantar suspeitas aqui. Claro, Paulo, também confio muito nessa transparência do SUS. E o Faustão, por ser uma pessoa conhecida nacionalmente, mundialmente, se torna numa proporção maior. O Ministério da Saúde soltou a nota que 12 pacientes atendiam os requisitos para receber esse coração que o Faustão recebeu. E desses, apenas 4 estavam priorizados, né? Que é aquele estado mais grave. E como o Faustão ocupava a segunda posição dentre esses 4, ele foi atendido. Foram 2 no domingo que foram atendidos com esse transplante. Eu acredito que de forma transparente, muito claro, né? O Ministério da Saúde soltou nota, o hospital soltou nota. Claro que por ele ter condições de estar em um hospital particular, com médicos particulares, facilitou, agilizou, porque o médico ali, ele está ali 24 horas dando os pareceres e em contato direto de uma pessoa que não tem a condição, que fica lá na sua casa, esperando o coração chegar. Acredito que de maneira transparente. O que deu o problema, entre aspas, é que o Faustão é muito conhecido. Então todo mundo ficou de olho. Mas aí acho que a rapidez no esclarecimento dos fatos nos deixa tranquilo de que foi feito da forma mais transparente possível. Alguma dúvida nesse caso, Fernando Tupan? Veja só, Paulo Caetano, eu não tenho dúvida que o Faustão foi privilegiado. Eu duvido que tenha tão poucas pessoas assim. E pelo que eu sei, ele entrou esses dias. Como vai ter 4 desse jeito? Claro que não, deve ter muito mais gente. Eu vou te falar isso porque eu tenho experiência própria. A minha ex-cunhada, que faleceu em 2014, ela teve um problema com o fígado e teve que esperar bastante tempo. Como não conseguiu aqui no Paraná, Paulo Caetano, ela foi para Santa Catarina, se inscreveu na lista de lá e lá conseguiu um fígado que ela não resistiu um dia na operação. Então, existem muitos problemas. Você vê, há um atraso muito grande. Aqui no Paraná,
Para você ter uma ideia, assim, o problema dela era tão grave que as membranas da veia estavam tudo estourando, então vazava sangue dela por tudo que é lugar. Então, aí, aqui no Paraná, na época, eles não acharam que o caso dela não era urgente. Imagina só, Paulo Caetano, deve ter muitas coisas urgentes, e vou te falar uma coisa, o Brasil é um país só de privilegiados. Olha o que a gente vê com a política, com a justiça, olha, não sei onde nós vamos parar. Tá, vamos lá. Ó, gente, é questão de opinião isso aqui. Daniel, você quer fazer só um esclarecimento da fila? Vai. Não, o Gilmar ali colocou, né, que nem todos que estão esperando o transplante de coração ficam no hospital. Os casos mais graves, sim, estão lá no hospital. Tem casos que precisam do transplante, às vezes a pessoa aguarda na sua casa com atendimento do SUS, com todo acompanhamento. Mas os casos graves, sim, como era o do Faustão e de outros, ficam internados. Tem casos lá que a pessoa aguarda, que não é tão grave, conforme o parecer do médico. Kim. Bom, a situação é grave porque um hospital particular emitiu uma nota, né? Eu não vou colocar minha mão no fogo por gravidade alguma por pessoa que eu não conheço. Apesar que o Faustão é conhecida, mas não é da minha família, não é parente, então eu não coloco minha mão no fogo por ele. Ele não é apenas uma pessoa conhecida, e aí dá muita visibilidade. Ele é milionário. Ah, mas agora ele há pouco é bilionário. Você falou do dinheiro, ele falou do dinheiro, é milionário. Não tinha nada a ver. O quê? Vai, pode continuar. Você quer dar meu comentário? Você quis dar o Tá comentário igual o dele, Alexandre de Moraes, quando alguém dá o voto, já quer se intrometer também. Vai. Mas enfim. Aprendi com você. Essa questão de... o Faustão é milionário, né? Ele vai comprar ou não vai comprar? É óbvio que não dá pra dizer também, né? Até porque é proibida essa compra de órgãos aqui no Brasil. O que nós temos que entender é o seguinte: a situação está distante. Então nós temos que confiar no SUS. Confiar no SUS que realmente há uma transparência. O Paulo Caetano acabou de ler vários critérios, né? Para você ser urgente, é uma questão de emergência, etc. E que está na fila, né? E tem um ranking, tem uma colocação que precisa ser respeitada. Então, se ele realmente era o segundo e o primeiro foi rejeitado e logo é o segundo, é isso. É o SUS que funciona dessa forma. Nós temos que entender isso. É claro que a gente dá aquela ênfase, o cara é milionário, ele tem mais condição. É óbvio, ele está num hospital particular, como o Daniel colocou. É diferente de uma pessoa que não tem dinheiro, né? Que está aí realmente aí no público e depende muito dessa situação. Mas não dá para ignorar essa situação do SUS. Então o SUS ele tem esses critérios e precisa ser respeitado. E vamos colocar assim, né? Vamos dizer que tudo isso está sendo realizado de forma legítima. E ponto final. Ângelo? Não, só para acrescentar, você vê que ponto, a gente está tratando de vida, seja ela de uma pessoa pobre ou de uma pessoa rica. O hospital tem que emitir uma nota, o Ministério da Saúde tem que emitir uma nota por conta da quantidade de mentira que circulou na internet. De notícias, não foi privilegiado. Qual a prova? Não existe isso. E só quem nunca precisou do serviço do SUS é que pode levantar dúvidas. Graças a Deus. Eu precisei e conheço, eu soube a forma de tratamento, e conheço, por exemplo, uma maringaense que foi assessora da UEM, que trabalhou dentro do Ministério da Saúde. Ela falou que não tem condições alguma de você mudar não existe isso. Não existe. Toda a vida, ali está se cuidando de vida. E dou um exemplo mais local aqui. O Iranzinho, lá no Hospital Santa Rita, estava tratando, já há mais de um ano, eu não sei se foi liberado, mas a questão do transplante de fígado. Maringá está na frente. Pergunta se o hospital se importa, porque também recebe do SUS, como todos os que fazem, depende da fila do SUS. Não tem. É assim que funciona. Pamela? Olha, Paulo, eu não tenho nenhum conhecimento aprofundado assim sobre essa questão de transplantes e ordem do SUS, mas pelo que eu estava acompanhando pela imprensa, o que acontece? Nada contra, meu Deus, a pessoa do Fausto Silva, estou feliz que deu tudo certo, que ele está bem, que a família com certeza, né, tá assim, só Deus sabe, né, quem perde um ente querido, o terror que passa, né, nesses dias aí de medo, de angústia, de não dar tempo, enfim. Mas o que acontece é que ficou estranho, porque pelo que eu tava vendo, o que acontece realmente é como o Daniel falou, quem tá internado tem uma prioridade, porque são casos mais graves, e quem não está internado ali esperando transplante, então é um caso mais ameno, lógico, né, não vai ter aquela prioridade de quem está internado e passa na frente nessa fila. Mas, realmente, dizem que quem está internado aguardando esse transplante
chega a ficar meses esperando. E nós tivemos o caso do DJ Marcinho, que estava, parece que desde junho ou julho, esperando o transplante. Não aconteceu. Ele foi se agravando o caso que daí não era possível nem fazer a cirurgia. Então, ele acabou sendo liberado e veio a falecer também. Então, acho que é isso que ficou estranho e a população realmente olha para isso e fala, como assim? Né? Agora, eu não vou julgar aqui, dizer se está certo ou está errado, porque eu não tenho o conhecimento aprofundado sobre o assunto. Mas que, olhando os fatos que aconteceram nos últimos dias e os dados que têm sido trazidos, não por fake news, aqui eu estou falando de imprensa, programas aí renomados, inclusive, aí realmente levanta essa dúvida na população. Mas fico feliz que deu tudo certo para o Faustão, para a família dele. Eu acho que ele é uma pessoa muito querida, somou muito já para o país no sentido de televisão, de entretenimento. E é isso, né? Deus sabe o que faz. E, no mais, eu penso que se há alguma irregularidade, que seja investigado. Ó, gente, não era esse o caso, mas eu assim, foi muito próximo da alta complexidade do SUS. Em todos os procedimentos em que eu estive próximo, todos os procedimentos eram documentados e eram encaminhados para minha família, documentos para a gente avaliar e assinar. Ó, foi esse procedimento, o valor era esse, tudo discriminado. Então, me parece muita seriedade na alta complexidade. Nós já tratamos disso aqui em outras ocasiões. A alta complexidade do SUS é muito confiável, muito confiável. Não estou dizendo que tudo aqui foi na mais perfeita lisura. Eu estou dizendo que até que se prove o contrário, a gente tem que sim acreditar e confiar no sistema único de saúde, que de fato é único no mundo. Pode ser chamado de único porque é único no mundo. Esses procedimentos são feitos em quem tem dinheiro e em quem também não tem dinheiro. Isso é fato, tá certo?